Graça e paz, queridas brasileiras da Calvary. Nós estamos mais uma vez aqui. A nossa guest speaker hoje é a Cristiane Vaz, a querida amiga, é uma excelente mãe de 4 filhos, esposa do Antônio, família de missionários. Deus nos conectou. Algumas já conhecem aqui há uns 2 anos e meio, há mais ou menos 2 anos e meio, quando a Cris esteve aqui pelo ministério que Deus tem dado a ela, que se chama de Hadassah a Esther. Trabalha com mulheres, ela e uma equipe de outras pastoras. Então, estivemos juntas aqui, ela esteve conosco na casa da Simone, foi um tempo muito bom, juntas num evento, nos 2 eventos que ela já esteve aqui. Ela morava no Brasil, então. Hoje ela mora aqui em, como é que é? Tallahassee? Alabama. Alabama, no Alabama, com a família, né? Tá aqui em missão. E eu fui com ela também para a França, em Paris, onde ela, numa igreja também, esteve lá. A Cristália foi junto, né? Também, acima conhece, algumas conhecem aqui a Cristália. Nós fomos juntas também nesse trabalho que ela faz com a Delma. A Delma esteve aqui conosco, lembra? Então, elas têm esse ministério juntas de ajudar mulheres. Ela pode falar mais um pouco. E então ela é uma das administradoras também que me ajuda com as atalaias. E então é isso aí, Cris, bem-vinda, minha linda, muito obrigada por estar aqui conosco. Amém. E Deus abençoe. Está com você, então, agora a nossa reunião. Amém. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. Eu me sinto muito honrada porque essas reuniões de mulheres, para mim, elas têm uma sensação assim maravilhosa de que sempre Jesus está dentro, né? Então, sentindo essa honra de falar numa reunião onde Jesus está fazendo parte ali já cotidianamente, é muito, muito, muito bom. Muito legal isso, é muito de Deus. Então, eu me sinto honrada. O assunto que a gente vai falar hoje é muito bom, é um assunto que é sempre bom lembrar, e ele sempre vai abrindo o nosso entendimento, ele vai inspirando para que a gente venha não é bem praticar mais, não é só participar de uma ideia sobre ouvir Deus e falar com Deus, mas realmente você praticar. A vida de oração, ela é muito legal, mas ela também é muito fácil de entrar no automatismo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, é sempre bom fazer esse realinhamento, sempre conversar sobre essas questões, porque senão a gente acaba invertendo e colocando o dedo para Deus e impondo coisas, e ele acaba, né? Vocês vão indo, porque ele não é o nosso servo, é o contrário. Então, é muito bom o assunto, o tema, a meu respeito. A Lúcia falou sobre o ministério. Nós somos o Ministério Interdenominacional de Mulheres que já trabalham em outros ministérios. Imagina como que fica a nossa produtividade, né? Primeiro que mulher casada, prioridade nunca vai ser o ministério, vai estar sempre relacionada à família. E aí depois, né, a gente tem as demandas ministeriais locais, as igrejas locais, e então ainda ter lá sei lá, um terceiro tempo, um quinto tempo e trabalhar no ministério. Mas é uma delícia, é muito gostoso. O ministério nasceu em 2013 e a gente começou com uma alça fazendo retiros de mulheres, atraindo mulheres para estar com Jesus por 3 dias. Aí dentro do retiro a gente tem alguns pilares super legais que foram revelados pelo Senhor mesmo, mas uma das coisas é que a gente nunca pergunta se a pessoa é crente ou não. É muito legal isso, porque a gente é meio carnudo, né? Assim, meio na carne, a gente acaba achando que tem experiência, pode fazer aquilo que o Espírito Santo faz. Então, dependendo se a gente sabe quem é crente, quem não é, quem veio da onde, a gente muda a palavra, né? Então, é legal a gente ter que confiar literalmente no Espírito Santo e fazer exatamente o que ele quer. Então, a gente às vezes recebe líderes, pastores, a gente nem sabe quem é, né? E recebe pessoas que
estava na prostituição ontem, hoje está no evento. Mas são todas amadas pelo Senhor e o Senhor alcança cada uma delas. É maravilhoso, muito gostoso. Nós já fizemos esse evento em vários lugares do Brasil e também em alguns países. E nós sonhamos com um novo tempo onde nós vamos conseguir fazer mais do que só o evento. Nós sonhamos com um tempo de treinamento em outras nações também, em outros lugares que a gente vai participar. E, claro, está sempre aberto para novas obreiras, caso vocês queiram fazer parte. Esse comprometimento, igual eu te falei, não é assim, né? De pegar o dia todo, o tempo todo. A gente trabalha com o primeiro pelotão, que são as meninas que estão ali na lida diariamente. Hoje, nosso trabalho está sendo totalmente virtual, então a gente tem alimentando redes sociais com conteúdos novos todos os dias. E aí a gente pretende, depois disso, né, tá ativo mais o segundo pelotão, que é onde entram as obreiras. Então a gente dá esse treinamento, as obreiras trabalham nos eventos, mas permanecem fazendo coisas, né, presencialmente. Falei muito, né? Ainda falei pouco, porque eu me empolgo com isso, porque os resultados são maravilhosos, os frutos são, para nós, o que o Senhor nos deixa saber é grandioso demais, o que faz ali muito a pena. Agora, imagino que a gente nem vê, né? Então, é muito gostoso. Então, é isso, meninas. Eu queria saber quanto tempo eu tenho para não extrapolar, mas qualquer coisa, vocês... Né, fala, beleza, amém, aí eu entendo. E aí a gente segue. Como que é? Geralmente vocês terminam em que horário? Então, Cris, a gente normalmente tem mais ou menos uns 30 minutos, né, meninas, de palavra, porque a gente sempre tem uma parte depois, perguntas e respostas, né? Se alguém quer fazer alguma pergunta, então a gente deixa assim esse tempinho também para uma interação, tá bom? Ok. Então vamos lá. Posso começar então? Meninas, é o seguinte, ouvir a voz de Deus. Não sei se vocês viram os videozinhos que eu fiz. Você chegou a compartilhar, Lucy? Não sei se compartilhou, não, os videozinhos. Acho que eram 6 Compartilhei vídeos. aqueles vídeos do silêncio? Isso. Compartilhei, mas foi naquela época lá, lembra? Que a gente compartilhou com todos os grupos, né? Legal. Já faz uns 2 meses, mas amanhã eu vou compartilhar de novo. Tá, joia. Tá? Então, é muito legal porque, assim, o contexto de ouvir a voz de Deus, como eu falei um pouquinho antes, precisa de estar tendo essa atualização. É sempre bom a gente sentar e conversar com alguém sobre ouvir a voz de Deus. Então, eu falo sempre assim, olha, quando você vê uma pessoa que caminha por fé, tendo oportunidade, faça perguntas pessoais mesmo, tira suas dúvidas, fala, olha, como que você ouviu a voz de Deus para isso, para aquilo? Me fala um pouquinho mais da sua experiência, porque às vezes ali vão sair pérolas, né? Coisas que a pessoa não vai conseguir falar num púlpito e ela vai conseguir falar com você. A questão é, mantenham-se sedentas, mantenhamos-nos com sede e o Senhor sempre vai nos dar a beber. Então é muito legal isso, né? Para a gente não cair nesse ativismo de Deus funcionou uma vez assim, eu quero que ele funcione sempre assim, né? Não dá, Deus ele não é previsível. A gente sabe que ele é bom, que ele é perfeito, essas coisas a gente sabe, mas a atuação dessa bondade, a gente não sabe, né? Como ele vai agir, a gente não sabe. Então é muito bom estar com esse coração aberto, essa disposição para ouvir Deus, né? Lá na Jocum, né, a missão, Jovens com uma Missão, a gente tem hábitos de estar orando para orar. Olha que legal. Você vai ouvir a voz de Deus sobre o que você deve orar. Você vai perguntar ao Senhor, Pai, o que está no seu coração hoje? Né? Qual que é o motivo? Qual que é a razão? Por quê? Porque a gente tem um período de intercessão pela manhã e ele é curto, é 1 hora, é bem curto diante das demandas. Porque a Jocum ela fica interligada, né, com cristãos do mundo inteiro dentro da organização e fora da organização. Então, você precisa saber orar muito especificamente, porque é como se fosse uma flecha. Você pode soltá-lo para todo lado, você pode falar assim, Deus abençoe o mundo. Amém. Ok? Mas você também pode orar algo muito específico. Senhor, eu oro por essa pessoa lá na Índia agora.
que o Senhor possa dar um sonho para ela, que ela possa escrever esse sonho, relatar esse sonho em redes sociais, para alcançar pessoas e tal, e tal. Então, assim, pode ser que você venha ouvir o resultado dessa oração. Pode ser que também você não venha ouvir, mas é preciso você alinhar com quem está orando e está fazendo isso muito bem, que é o Espírito Santo. O Senhor, ele é autossuficiente em tudo, para todo bom propósito, em nada ele depende da igreja, ele depende de nós. Então, a nível de intercessão, já está coberto, né? A questão do clamor, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Se a gente olhar para a nossa própria vida de oração, a gente sabe que se o mundo dependesse de nós e da forma como oramos, já tinha ido por água abaixo, não ia dar certo. Somos falhos, né? Temos outras funções, temos outras questões. Então, nós não podemos dizer que, de fato, o Senhor depende das nossas orações. Não. Nós temos o privilégio, a honra de conviver com Deus. Primeiro que oração não é uma profissão, não é uma função. Imagina se eu e meu marido, meu relacionamento com ele fosse colocado como se fosse uma profissão, uma função. Ia ser algo muito complicado, porque é tão espontâneo, tem que ser tão livre para ser bom, né? Tem que ser quando flui as palavras dele, do coração dele mesmo, para mim é que me toca, né? São as minhas palavras sinceras que tocam a vida dele. Então, relacionamento com Deus, a gente chama de oração. Esse tempo que você fala, que você escuta. E uma coisa impressionante, gente, é que nem sempre a oração, o diálogo começa quando nós começamos a falar com Deus. Na maioria das vezes, nos textos bíblicos, foi Deus que começou falando com as pessoas. Então, quando a gente está, às vezes, respondendo a Deus, a gente começa a orar, na verdade, a gente está respondendo, porque Ele começa a falar. Ele começa a te chamar. Há uma comunhão, há uma conexão, um relacionamento. Ele sabe quando você está cansada, quando você não está. Então, esse contexto de relacionamento nunca pode ser uma função. Nunca, porque senão você vai lá e bate cartão. Imagina que coisa fria. Você vai lá, fala, vai embora. O que você ouviu? Nada. Então, é muito importante a gente ir para o Senhor sempre com o coração extremamente sincero, extremamente aberto, para que o Senhor possa nos realinhar. Às vezes, nós começamos a falar, a gente para de falar o natural. Deus, ele toma frente, ele vai alinhando as palavras do nosso coração. A gente termina a gente, opa, já tem a resposta, né? Eu orei isso. Olha que interessante, eu nunca tinha nem pensado nisso. Por que eu orei isso? Porque há uma conexão. Nós estamos conectados. Então, para começar, eu queria ler aqui Salmos 19, 1. É bem interessante sobre essa questão da voz de Deus. Algumas características aqui são expressas. Os céus proclamam a glória de Deus. Espera aí, que o próprio Deus está falando dele mesmo o tempo todo. Então, a gente que acha que é missionário, a gente faz muito, gente, que vergonha. A gente não faz nada. O próprio Deus, ele é totalmente missional. Ele está dentro de um caráter, de um contexto de se auto-anunciar. Então, aqui fala que os céus proclamam a glória de Deus. Onde tem céu? Em toda a terra tem céu. E ele está ali anunciando. E o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, as características. Não há linguagem, não há palavras. E delas, né, dessas palavras, ou desse contexto de anúncio, de proclamação, né, não se ouve nenhum som. Olha que interessante isso, né? No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Quando a gente escuta uma música e fala que Deus não fala, gente, não bate com a Bíblia, né? Não bate com a palavra de Deus, porque o nosso Deus
fala, no início o verbo vai movendo, depois no segundo plano o verbo está movendo, tem uma coisa em ação. O nome de Deus é um verbo, é um som, é uma ação, né? E é tão interessante que realmente essa questão do espírito é um sopro, é algo que acontece, não tem como, não tem nada estático aqui e não tem nada silencioso aqui. Entende? A questão é o que nós estamos ouvindo. Então, nós precisamos ter o hábito de relacionamento com Deus, e esse hábito, se você marca um horário, aí realmente melhora o quê? A sua expectativa. A sua expectativa em relação a ouvir a voz de Deus naquele período, por exemplo, eu vou orar de 3 às 4. É maravilhoso isso. Por quê? Porque você cria expectativa. Você fala, não, então nesse momento acho que Deus vai falar comigo, vai ser bom, tal, vai ser legal. E aí você vai fazendo as coisas em casa, você está no trabalho, você sabe que quando você chegar você tem aquele compromisso, né? Você vai estar ali com Deus, a dispensação do Senhor. Ai, que maravilha. Mas pode ser que naquele momento, na hora que você chega ali, não vai acontecer nada igual ontem. Ontem Deus falou, foi lindo, foi maravilhoso, aconteceu, você entendeu o mistério e tudo. No outro dia, pode ser que não aconteça nada. Por quê? Porque Deus não é previsível. Eu até vesti essa blusa aqui que eu acho muito legal. Olha que legal. O leão e o cordeiro, né? Com o leão, gente, não dá para domesticar. Até os criadores de leões, eles são surpreendidos pela a natureza dele. E ele tem instinto selvagem. E o Senhor, ele é como leão. Ele chega sem avisar, né? Você pode marcar com Deus, ele vem do jeito dele. Ele está, porque ele sempre está em todos os lugares. Mas a questão é que ele é indomável. Se você fizer tudo certinho, Deus não tem que vir do seu jeito, entende? Ninguém compra um minuto com Deus. Nós não podemos criar, não dá. Isso não vem de nós. Nós vamos até Ele porque Ele nos atrai a Ele. Então, assim, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, e Ele é indomável. Então, esse negócio, sabe, de decepção com Deus é muito complicado, porque muitas vezes nós criamos um Deus que fala conosco, que é a nossa própria mente, a gente sabe que a gente quer ouvir, o jeito que a gente quer ouvir, a gente ora em cima de propósitos que a gente quer que aconteça, e paga preço. Eu tenho muita dificuldade com essa palavra, com essa expressão de pagar o preço, porque ela lembra um legalismo, e nós somos aqueles que recebemos do Senhor segundo a sua bondade, segundo o seu poder. Então, é muito importante a gente observar esse Deus que fala, né? A gente vai ver lá em João, ele fala o seguinte, né? João 10, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Gente, isso é uma grande diferença de relacionamento, é você ouvir, né? E assim, eu vejo que às vezes assim, é legal você chegar e perguntar o que Deus tem falado com você. Eu acho gostoso quando a gente pergunta para os irmãos, né? Você encontra um irmão que está em outro lugar, ou que não vê há muito tempo. Você fala o que Deus tem falado com você. Quer conhecer uma pessoa? Saiba como tá, que passo que ela está andando. Vamos falar de coisas profundas. Isso é muito profundo, é muito gostoso isso. A gente chegar nessa maturidade de conversar com as pessoas sobre como tem sido esse tempo dela com Deus. Não por ela mesma, mas porque ela manifesta o próprio Deus também. Então, ali tem coisa que você pode ser abençoado, né? Então, voltando lá a essa questão da Jocum, que eles então desenvolveram uma forma de pontuar alguns critérios para acontecer que algumas pessoas colocam como passos, outros nomes e tal, mas não é um automatismo, não funciona. Você pode até tentar que não funciona como automatismo, né? E eu vou aqui passar sobre alguns desses passos, digamos assim. Que a palavra nem chegou à língua e tu já conheces de todo, ele conhece todo o que você vai falar. Então, não faz sentido você achar que realmente Deus está esperando aquela palavra. Ele está esperando é você. Ele está esperando é você, essa dedicação, o seu relacionamento. Ele quer ver seu olho brilhando.
né? Ele quer sentir seu cheiro. Essa proximidade, quando você deixa Deus fazer as interferências, né? É muito boa. Então, não importa tanto exatamente o que você vai falar, mas a questão aqui é com quem você está falando, né? E ele já sabe, mas ele ouvir de você e ver esse tempo, gente, isso é adoração, isso é devoção. Esse tempo com ele é devoção e ele ama isso. Ele ama pessoas, ele criou pessoas. Nós somos o fruto do amor dele. E quando Jesus ele conquistou isso para ele, ele entregou para o Pai. Então, assim, Jesus é o caminho que nos leva a esse relacionamento que não pode perder o contato. É como a gente viver sem Wi-Fi. Eu vivi uma experiência uma vez que eu estava num país e eu não tinha comprado o chip, porque eu ia ficar só 3 dias no país e eu estava indo para um outro. E eu falei, não vou comprar um chip porque não vai funcionar, então aí eu vou ficar sem. Só que, gente, eu estava fazendo um desafio de 40 dias de devocional. E eu tinha que gravar o devocional e eu não tinha internet. E eu tentei fazer isso e aí fui fazer uns passeios, visitas e tal, orar pelas pessoas e eu precisava da internet. E no meio da rua, e tinha uma amiga nossa, né, a nossa anfitriã, lá foi até em Portugal, ela estava com a internet. Então ela compartilhou o Wi-Fi, a internet dela. Gente, andando na rua, vendo as coisas, tirando foto, né? Porque a gente faz tudo, ora, tira foto, faz um monte de coisa, né? Como se estivesse turistando, mas não tá. Tá ali vigiando o tempo todo, mas né, eu percebi algo, eu não podia ficar longe dela. Porque quando eu ficava longe dela, as coisas que eu estava gravando, que eu estava enviando, não funcionava, não ia. Então eu tinha que ficar perto dela, ela ia andando, né? Lá na frente, eu ia correr atrás dela e ficava perto. Eu tinha que ficar pelo menos perto, porque senão, sem essa conexão, não havia feito o que eu tinha que fazer naquele dia, né? E a gente estava indo para outro lugar e estamos preparando para a conferência. Tinha muita coisa para resolver. Eu precisava da conexão. Nós precisamos de Deus. Não dá para ficar longe, né? A gente tem que voar. Você já viu o pássaro voando? Eles não ocupam o mesmo espaço. Eles, às vezes, não está mais na frente, às vezes não está mais atrás. Essa conexão, eles estão perto, a gente tem que ter. Tem dia que você está mais assim, tá na pele, Jesus, né? Tem dia que você sente que não está tanto, mas não joga para baixo e fala, então eu perdi, tô desviada. Não, vai lá, reconecta, mas a questão é, você tem que percebe, olha, não tá bom meu tempo, eu vou melhorar isso aí, eu preciso de ouvir, eu preciso estar mais perto, né? E isso é muito bom. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sondar o coração. Por quê? Gente, eu vou ter que contar o testemunho maravilhoso do nosso irmão, super irmão mais velho, talvez seria o nosso avô, que é o nosso pai Abraão. Gente, é muito lindo o contexto dele, que quando ele tá ali vivendo aquele processo, mata ou não mato, decide matar o menino. E aí ele vai para aquele lugar de sacrifício, ele sabia que Deus tinha falado com ele. Ele tinha, ali não dava para averiguar mais, ele já tinha toda a certeza, era Deus e tal. Tá, mas a Bíblia diz que quando ele levantou o cutelo, ele abaixou o cutelo nesse ínterim. Gente, milésimos de segundos. O que aconteceu? Ele ouviu. Nesse ouvir a voz de Deus, primeiro ele teve uma certeza, se era realmente a voz de Deus, tinha que confirmar se era do inimigo, se não era, tinha que ver se não era a voz do próprio coração, a voz da alma dele, um paizão gritando ali, não mata o menino, não mata o menino. E se era ele? Entende? Ele tinha que discernir, né? Aliás, se era ele, se era a questão da alma, se era o inimigo ou se era Deus, perdão, né? Deus, o inimigo ou ele mesmo. E ele tinha que discernir. Ele tinha pouquíssimo tempo, milésimos de segundos, mas ele entendeu rapidamente que era Deus. Como? Como? Gente, a gente gasta às vezes 30, 40 dias orando. Deus, confirma. Foi o Senhor que falou? Ixi, será que não foi? Sabe por quê que ele ouviu e obedeceu muito rápido? Porque não foi a primeira vez que ele ouviu. Ele já tinha uma longa caminhada de fé, onde que ele dependia, igual eu dependendo da internet, ele dependia de Deus para comer. Ele dependia de Deus para andar. Monta a tenda, não monta a tenda, segue, para. Então, ele tinha que saber o que fazer. E ele já estava tendo algumas experiências. E aí que a gente entra nessa questão da experiência e ir para sondar o coração, que é super interessante, porque você quer manter a voz de Deus, gente, isso é o maior segredo da noite. Quer manter ouvindo a voz de Deus? Pensa numa coisa. A voz está sempre relacionada a alguma coisa para fazer.
Então, para você não perder o contato, você precisa ser obediente. E a obediência a Deus, ela era maravilhosa. A gente está pronto para obedecer, igual eu tenho um chamado de ministério itinerante, né? E às vezes acaba que eu vivo em evidência. Então, para mim, um chamado maravilhoso de ouvir a voz de Deus seria Deus falar assim: Cris, você vai pregar em tal lugar. Quer dizer, para mim, meu objetivo vai ser alcançado. Eu vou alcançar muita gente ao mesmo tempo, minha mente é mais dinâmica, isso é bom, e eu vou ver muitos resultados maravilhosos. Mas pode ser que Deus vai falar comigo: Cris, eu quero que você ligue para suas 10 amigas nos próximos 2 meses e lave todos os banheiros delas. Você pode fazer isso? Aí, claro que eu vou perguntar 300 mil vezes se foi Deus, né? Porque sabe, não bate. Como que a gente está pronto para ouvir? A gente sempre está pronto para ouvir alguma coisa. A gente tem sempre uma intuição, tem sempre uma coisinha. A gente tem que sondar o coração e perguntar: Senhor, será que existe algum caminho mal em mim? Será que tem alguma coisa que o Senhor já não me falou e eu não fiz? Será que o Senhor já trouxe alguma direção muito clara ou ficou obscura? Ah, sei lá, o coração é enganoso. Será que eu não dilubriei essa voz, sabe? Negociei de alguma forma? Será? Aí você faz essa pergunta. Esse é o primeiro passo, sondar o coração. Está lá em Salmos 139 também, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova. O Senhor conhece os meus pensamentos. Então, traz para mim. Geralmente, a gente faz o seguinte. Nessa hora, você fala assim: eu sondo meu coração. Aí você faz um silêncio. Porque não é pelo muito falar, gente. Acredite, o maior segredo da oração é ouvir. O maior segredo é quando você se dispõe a ouvir. Isso é muito bom, porque você realmente não está no controle do negócio. Você já entregou. E aí, o segundo ponto é você orar para que venha ser calar a sua voz. Davi, ele era muito inteligente emocionalmente. Ele sabia conversar com ele mesmo e ele falava: ô, minha alma, para, só. Espera em Deus, confia. Ó, ei, por que tá abatida? Ei, não. Faço não. Então ele sabia interagir com ele sabia quando ele estava vacilando, né? De uma certa forma, sabia dialogar, ele sabia quando havia uma interferência humana, gerando tristeza, gerando cansaço, gerando um monte de coisa. Então, essa voz, gente, ela é muito intuitiva e ela às vezes ela quer estar na liderança, ainda mais mulheres, a gente tem essa questão, né? A Bíblia diz que o nosso desejo seria do nosso marido, que a gente tem muito desejo, e aí ele fala: ó, vai ficar submisso a algo. Então a gente já sofre com aquela vontade de mandar e não pode. Ainda mais assim, tratando a nossa própria vida. A gente quer realmente estar no governo, isso é natural, é humano. E não pode acontecer. Então, nessa hora, você quer ouvir a voz de Deus? Então, conversa com você, dá uma ordem a você mesmo e repreenda-te. Fala: olha, eu quero agora calar a voz do meu eu quero calar a minha voz. Pai, eu oro para que eu não venha dar palpites nesse momento. E tem um versículo em 2 Coríntios 10, 4 e 5 que diz o seguinte: pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí esse outro versículo, né, que vai trazer o contexto muito claro para a gente, fala o seguinte: derrubamos todo o raciocínio e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O problema é que nós pegamos essa primeira parte e falamos: militamos contra as outras questões, as guerras não são carnais e tal. Só que a gente tem que entender por causa das fortalezas, né? São princípios de pensamentos que nós abordamos, guardamos, cultivamos. Isso está dentro de nós, isso vem da nossa cultura, o contexto que a gente vive, isso vem da experiência do pastor, que às vezes nem foi tão boa assim, ele elegeu algo bom quando era ruim, a gente pegou aquilo, guardou a vida inteira, e a gente vai assimilando um monte de informações o tempo todo. Só que nessa hora, nós devemos colocar cativo todo o pensamento à mente de Cristo, ao conhecimento de Deus, a outro nível de raciocínio. E a gente tem que liberar o nosso. Porque o nosso raciocínio é: pega o dinheiro emprestado, faltou, pega o dinheiro emprestado, vai no banco, faz isso, faz aquilo.
Mas o raciocínio de Deus é tão interessante que, exemplo disso, uma vez, o Loren Cunningham, que é o fundador de Jocum, ele estava numa ocasião que eles estavam prontos para fazer uma viagem. Deus falou claramente com a equipe, né? Cada um, quem que tinha que ir para aquela missão. Ele tinha o dinheiro. Ele tinha o dinheiro para pagar para ele, para a esposa, e ele tinha o dinheiro para pagar para mais 2 pessoas, que eram um casal. E esse casal não tinha dinheiro, não tinha como pagar a passagem. E eles tinham uma palavra de Deus, que eles iriam, e eles oraram, e eles não tinham recurso. E o Loren, ele orou e falou: Deus, eu devo dar o dinheiro? Sou eu que o Senhor quer usar? E o Senhor falou com ele: não, não é você. Para que manifeste a minha glória, não é você. E aí ele foi para o aeroporto. Esse casal estava no aeroporto também, gente, com as malas prontas, todo mundo lá esperando. E cadê o dinheiro? Está chamando para o voo. E aí chegou uma outra pessoa que o Senhor levantou e que fez ir até o aeroporto, levar o dinheiro, procurar uma pessoa que estava com a camisa tal, a calça tal, do lado de tal lugar e entregar o dinheiro. Agora, se o Loren faz isso, se ele coloca esse dinheiro, ele desobedece a Deus e ele atrapalharia um projeto de Deus de fazer com que essa pessoa ela materializasse um passo de fé tão grande, de pegar um dinheiro, correr para o aeroporto, entregar na mão de alguém que não sabe quem, não sabe para onde vai, mas que vai estar em tal lugar do lado do que com tal roupa. Entende? Então, nós não podemos ajudar o Senhor nessas questões. A gente tem que entender que é a gente que tem que encaixar de acordo com o projeto dele. Não é ele que tem que se adaptar ao que eu tenho. Ah, Deus, eu tenho tanto. Não, ele nem precisa desse tanto que você tem. Ele tem tudo. Então, vamos calar a nossa voz, tá bom? Isso é muito importante. A gente pede licença educadamente. Ô, Cris, eu te amo, mas eu não te quero aqui agora, não. Não é hora de você falar do que você acha, do que você sabe, da sua experiência, não. E aí, a gente tem, então, o ponto 3, que é calar a voz do inimigo. A gente vai orar, a gente vai declarar, né? Vai liberar essa palavra, porque em Lucas 10:19 diz o seguinte: eis que dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então, nós podemos isentá-lo, né? Deixá-lo totalmente sem poder, sem autoridade para entrar, para fazer ruaça, para falar. Então, a gente tem que falar: não quero você aqui. Satanás, eu não quero suas ideias, suas dicas. Você sempre chega falando que quer me ajudar, né? Com aquele jeitinho seu, mas eu não quero, tá? Sai, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não é bem-vindo. Aqui é uma reunião entre eu e o Senhor, você está fora. E aí, a gente tem uma outra questão aqui, que eu falei no início, que é reconhecer o grande intercessor, o Espírito Santo. Nós temos que reconhecer que não sabemos orar como convém. A gente precisa ter essa noção. A gente precisa pedir a Deus e também já agradecê-lo, né? Porque isso é muito forte. Olha só, quando a gente vai orar, o que o Espírito Santo está orando, a gente está fazendo cumprir a oração de Jesus também, que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade. Ele já tem uma vontade. Tem um versículo que fala que o Espírito Santo não fala dele mesmo, mas ele fala daquilo que ele ouve do Pai. Há uma reunião, há um contexto gerado, eles discutem coisas. Sempre que o Senhor fala, nós, ele decide ali no plural, eles estão ali, gente, é uma coisa que já está muito definida. Quem somos nós, eu e você, para interferir nessas decisões? Ei, ele já sabe. Deus é relacional e ele já vive em concordância. O Pai, o Filho, o Espírito são um e eles decidiram algo. Por isso o Espírito Santo geme por algo que já foi decidido por eles, que é o que é para fazer, que é o que é importante. Amém, igreja? Olha que interessante. Então, a gente deve reconhecer que não sabemos orar baseado em quê? Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como é necessário, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Amém? Agora o quinto ponto. Nós vamos pedir a liderança do Espírito Santo. Nós vamos falar, Senhor, nos dirija nesse momento, nos orienta nesse momento. Traz a sua voz, fala através dos nossos lábios. Faça o que for necessário, né? Baseado em quê? João 14, 26. Mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu amo esse vos fará lembrar porque é algo tão profundo. O Senhor traz à nossa memória coisas muito poderosas ali naquele momento de oração. E às vezes você pode pensar, mas isso eu já sabia. Não, mas é Ele mesmo que está renovando, trazendo algo que você já sabia, mas não estava pondo em prática. Naquele momento você precisa daquela informação, o Senhor vem. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse desmistificar esse momento, a hora que você escuta a voz de Deus, né? Então, em sexto ponto, a gente vai já agradecer a Deus. É sempre bom você entrar na presença de Deus ousadamente, crendo que o Senhor te atenderá. Você não pode entrar e será? Talvez. E se o Senhor me ouvir? Talvez Ele me ouça, talvez Ele me ouça. Não sei. Não, gente, eu perdi crendo, né? Eu tô orando por algo muito específico. Tô orando porque eu tô precisando de um carro. Recentemente, o meu esposo está usando um carro, eu preciso de outros. Os meninos voltaram para a escola, né, recentemente. E aí, o meu menino já passou mal essa semana, comeu uma coisa lá, não ficou bom, tivemos que buscá-lo. Então, meu esposo sai de onde ele estava e vai. Então, eu podia fazer isso, porque eu estou perto da escola, mas não pude. E aí, eu fui orar a Deus. E aí, gente, eu visualizei o carro todo, eu agradeci de todo, porque eu falei, Deus, né, para o Senhor me dar qualquer um carro muito bom, bem caro, ou o Senhor me dá um carro bem simples, bem barato, ruim, assim, do ponto de qualquer hora ter que, né, o guindaste vir buscar, é milagre do mesmo jeito que eu não tenho condição para comprar nenhum. Mas eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai me dar o segundo o seu bom propósito. E eu te agradeço, Senhor. Pode escolher a cor, escolha estofado, escolha tudo. Pai, te louvo, te agradeço. Gente, eu já ganhei esse carro. Eu não vi ele fisicamente, não ganhei ele fisicamente, mas eu já tenho. É uma questão de dias, ele vai chegar aqui em casa. Porque eu tenho certeza que aquilo que é bom, o Senhor, Ele tem para mim. E se realmente for bom, e eu creio que é bom e é necessário nesse momento, eu creio que o Senhor vai me abençoar, entendeu? Então, entra para a presença de Deus com essa certeza. Quer provar essa certeza? Já agradeça a Deus porque Ele vai falar. Então, um dos pontos é agradecer a Deus por fé, crendo que o Senhor vai falar. Senhor, eu te louvo, que eu creio que o Senhor vai falar tanta coisa. Aí você vai abrindo o quê? Sua expectativa, vai largando as estacas da sua tenda. Aí você vai falando, Deus, obrigado, que eu creio que você vai falar tanto. Eu creio que vai ser tão bom, vai ser tão maravilhoso, né? E vai ser lindo. E, gente, uma coisa muito importante, nunca vá, gente, orar assim para esse tempo marcado, assim, sem levar a Bíblia, né? Que aí você precisa dela para você interagir com essa palavra poderosa. Uma coisa importante que eu falei sobre esse desmistificar. Gente, na hora que você encontra lá, tá lá você e o Senhor naquele momento de ouvir a voz de Deus, você tá, né, preparou, desligou o celular, tá lá para o Senhor, ninguém vai te incomodar, você criou aquela expectativa, né? Você tá lá conversando com o Senhor, tá pronta, vai ouvir Deus. Deus não é previsível, como eu falei, né? Ele é tão maravilhoso que ele escolheu um lugar para morar que fica bem pertinho aqui de casa, entendeu? Se eu dissesse para você que ele mora bem pertinho aqui de casa, você ia ficar muito feliz e ia querer vir aqui, não ia? Se eu falar assim, olha, gente, Deus mudou aqui para Vesteve, aqui para o meu bairro, ele está morando aqui e tá muito legal. Eu posso ver ele, tá? Você ia querer vir? Fala sério, você ia querer. Né? Mas eu vou te falar que ele está mais pertinho ainda. Ele mora aqui dentro da minha casa, né? Ele mora dentro de mim. Então não tem como você conviver com Deus dentro de você e passar despercebido um monte de coisa que ele já anda falando. Entende? A gente às vezes quer muito o fim, esquece do processo, esquece do meio. O Senhor tem uma questão que ele é o Deus do meio, entende? Ele é o Deus do cotidiano, ele é o Deus do que está vivendo o presente. Então, muita coisa do que ele vai estar trazendo para você naquele momento de oração já tem a ver, quando estou falando de coisas pessoais,
já tem a ver com alguma coisa que ele já deu uma pincelada, que ele já deu uma direcionada, ele já te colocou no eixo, ele já deu uma falada. As coisas, né, que a gente pode compreender sobre Deus nas nossas vidas, ela tem sempre algumas vertentes. E uma delas eu vou trazer para você. Toda palavra de Deus é confirmada. Você não precisa ficar com medo, sabe? Deus nunca está atrasado. Primeiro que não era para ontem, sabe? O que ele está fazendo, ele tem um controle do tempo. Então, você não tem que ficar no desespero de achar que ele não vai conseguir fazer uma coisa. E você tem que tentar, eu vou ajudar Deus. Não, esquece isso. Calma. Vai dar tempo dele confirmar. Ele vai confirmar. De alguma forma, ele vai confirmar. Às vezes, na mesma hora, ele vai confirmar. Mas não fica com medo. Ai, meu Deus, que coisa mais assim, né? Na minha região lá de Minas, ia falar que coisa cabeluda, que coisa de início. Não precisa ficar preocupada. Se ele falou, relaxa, calma, guarda no coração, não fala para ninguém, porque você fala, você meio que ajuda, né, e tal, atrapalha. Aí você insinua para a pessoa te ajudar e vir falar alguma coisa. Não fala nada, deixa. Guarda aí, tá? Dá tempo, tudo dá tempo. E aí Deus vai confirmar. Agora, com relação à intercessão, você dispõe para Deus. Deus, o que o Senhor está orando hoje? Sobre o Senhor, sobre coisas do Senhor. Eu quero saber sobre coisas que estão acontecendo do seu fazer. O que você está fazendo na terra hoje? Você quer que eu ore pelo quê? Né? Aí, quando se abre essa janelinha, aí é demais mesmo. Aí a coisa sai do nível básico, porque é muito bom. É muito legal. Porque aí você para de viver uma vida onde você está no centro. Né? Porque quando a gente ora, a gente é muita gente, né? A gente quer muito falar da gente, quer saber sobre a gente, só o conforto da gente. Senhor, que faça isso, que aconteça isso, é tudo eu. A gente está no controle. Para pensar. A gente está determinando para Deus o que deve fazer. Agora, se você vai para uma situação em Deus que você nem pede para você, gente, isso é um nível, né, muito santo. Então, quando você chega e fala, Senhor, eu tô aqui, né, porque eu queria muito orar, eu queria conversar com o Senhor, eu queria saber o que o Senhor está fazendo e eu não sei o que orar. Então, traz para mim o que o Senhor está orando, né? E aí, gente, eu tenho várias experiências legais nessa área, né? De coisas que eu já vivi, dessa questão de você abrir essa janelinha, né? Não que eu seja essa santa maravilhosa, mas porque me ensinaram isso. E eu amei, e eu vivi isso. A gente trabalhava com acampamento de adolescentes. Eu e minha família, né? Eu e o Antônio, em missões, a gente sempre fazia escola de férias, mas a gente teve testemunhos maravilhosos na nossa escola de férias. Mas a Jocum ensina também fazer esse tipo de oração no King's Kids. Então, eles vão trabalhando com os adolescentes, com os jovens, e é muito legal. É muito bom, porque sempre nossa equipe de intercessão está cobrindo uma equipe de evangelismo de rua, né? Então, os grupos nem se encontram e eles estão totalmente conectados com o que está acontecendo. É muito legal. E aconteceu uma situação, uma vez, lá em Curitiba, eu não estava presente, mas havia um momento assim de oração, né? Como eu falei, né? Geralmente nas escolas a gente ora 1 hora todos os dias pela manhã, primeira hora do dia, porque Deus já alinha seu dia, já traz coisas, né? E se tem alguma coisa sobre alguém, você já vai conectar aquela pessoa, já vai falar e tal. Então é muito legal. E aí era um grupo de adolescentes do King's Kids. Eles estavam orando. E, de repente, um dos meninos, ele teve um peso de intercessão muito forte e ele chorava muito. Ele berrava, ele chorava muito. E aí, ele não conseguia falar. Então, as pessoas meio que pararam de orar e deram atenção. Os outros grupos se dispersaram, foi todo mundo orar com o menino. E durou um bom tempo até que o menino conseguiu falar que ele estava vendo a queda de um avião. E ele via que tinha crianças no avião, tinha mulheres grávidas e tinha pessoas que não iam conseguir sair daquela circunstância facilmente. Então, foi uma situação complicada, delicada ali naquele momento. E o pessoal orou, até que, de repente, ele teve paz. Ele acalmou, que quase dormiu, né? Ficou quietinho, caladinho e tal. Gente, simplesmente, ele levantou e falou, o Senhor me mostrou que
todos sairão ilesos desse acidente. Ninguém vai morrer. E levantou e foi brincar, né? Tava ótimo, tava tudo bem. Gente, 2 semanas depois, houve um acidente com aquele avião no rio Hudson, aqui nos Estados Unidos, onde uma ave bateu numa das turbinas e o avião, ele pousou no rio. E tem um documentário na Netflix, se vocês quiserem assistir, sobre o acidente. E você vê características ali de grande pavor e realmente tinha tudo para morrer todo mundo, porque estava muito gelada a água. Então, se eles não pousassem como eles pousaram, realmente as condições não eram boas para sobrevivência. Deus, ele interviu, né? E nós vivemos uma experiência também, são muitas, mas porque eu falei de adolescente, na escola de férias que nós fizemos uma vez, nós tivemos ali, eram 6 grupos, nós estávamos orando e era o último dia na concentração do acampamento, a gente estava indo para um período prático e a gente já está na cidade, evangelizando na cidade e depois a gente voltaria para a igreja para entrega de certificados e ir embora. Sei que nós estávamos fazendo a intercessão pela manhã, 6 grupos diferentes. Os 6 grupos receberam a mesma palavra. Todos tiveram visões do acidente com o ônibus, que ia levá-los de volta. E aí, algumas pessoas viram corpos, aí começou a coincidir muito. Eu fui passando de grupo em grupo ouvindo, eles não ouviam o que o outro grupo estava falando, porque podia ter uma manipulação emocional, né? Não teve isso. Eu que passei de grupo em grupo e fui perguntando o que estava acontecendo. Então, minha cara de pavor, né? Porque na hora que eu ouvia, ai meu Deus, 2º grupo, aí 3º grupo, vamos orar e tal. E aí, quando eu coloquei para orar separado também, para que não houvesse uma manipulação também emocional, para que um que estava chorando muito influenciasse o outro a chorar e tal. Então, na hora que a gente foi orar, o Senhor trouxe tanta paz, que aquela paz ela foi agraciada com uma presença de um senhor que chegou bem mais cedo, o horário do ônibus era bem mais tarde para ele chegar. Ele chegou bem mais cedo, era um motorista com um sorriso angelical, ele parecia vindo do céu. E ele falou, olha, o outro motorista, ele passou mal. E ele não pôde vir. Então, eu vim, me ligaram, era meu dia de folga. E quando eu soube que era um evento cristão, aí eu vim mais cedo para participar, porque eu sou pastor. E ele tinha um sorriso, ele pediu para participar, falou no microfone, se envolveu, né, nas questões. A viagem foi super agradável, foi super tranquilo, não aconteceu nada. Nós cremos que o Senhor fez assim, a sua interferência, a sua intervenção, né? Claramente. Então, eu vou ficar só com esses 2 testemunhos por causa do tempo, mas são muitas outras questões que o Senhor fala nitidamente e isso é muito sobrenatural, isso é muito lindo, é maravilhoso, mas uma coisa que nós nos perdemos é quando as questões são relacionadas a nós mesmas e nós temos essa questão de, às vezes, querer que todo dia seja do mesmo jeito, que Deus, por exemplo, hoje ele falou algo maravilhoso. Por exemplo, uma vez aconteceu comigo, de madrugada, eu era recém-casada e eu acordei, o Senhor me incomodando para orar, e eu comecei a orar, comecei a clamar, e não fui perseverante ali na oração, dormi de novo, tive um sonho, no sonho tinha um caminhão, e esse caminhão descia uma ladeira e ele estava cheio de ossos e tinha ossos voando para todos os lados. Teve uma interferência aqui, meu pai me ligou, eu não sei se ele pausou, mas tive que desligar. Mas a questão assim, é que eu via ossos, tinha um caminhão e eu vinha ossos, muitos ossos voando e várias pessoas tentando segurar o caminhão com a mão atrás, assim, porque ele ia atropelar mais pessoas. E nisso eu orei, gente. Eu tive paz. Quando eu levantei e fui orar, nessa oração intercessória aí, né? Eu fui ter paz mesmo, já estava amanhecendo o dia. Então eu fui dormir. Meu marido tinha que trabalhar, eu não estava trabalhando nessa época. No que eu dormi, eu acordei por volta de meio-dia. Gente, eu levantei, liguei a televisão, peguei meu café e liguei a televisão. No que eu liguei a televisão,
tinha acontecido um acidente na região de Nova Lima, próximo lá a Belo Horizonte, em que um caminhão, ele era um caminhão cheio de coisas de construção, e ele estava muito pesado mesmo, e ele perdeu o freio e ele bateu no lugar, gente, num ponto de ônibus, onde tinha aproximadamente 30 crianças que iriam entrar nesse ônibus para poder ir para a escola. Então, tinha outros adultos também que pegavam carona nesse ônibus, mas esse acidente ele poderia ter sido muito maior, né? Na verdade, houve um óbito, morreu uma pessoa, que foi o ajudante do moço do caminhão, mas poderia ter sido uma tragédia enorme, se não fosse um detalhe, que um pouquinho antes desse caminhão descer essa ladeira aí, um caminhão desses que coloca caçamba, não sei como que chama aqui, mas é não sei como fala aqui, mas é aquele caminhão que vem para você colocar lixo, coisas assim atrás. Ele é ferro muito forte, né? Um dumpster. É um dumpster. Aí, o que acontece? Eles colocaram esse dumpster bem no ponto de ônibus, atrapalhando as crianças, na hora que o ônibus fosse passar para pegar as crianças para levar para a escola. E aí, esse caminhão, gente, ele foi freado, ele parou nesse dumpster. Esse dumpster serviu de bloqueio. Então, as crianças, nenhuma se feriram. E nesse sonho que eu tive, que o caminhão estava cheio de ossos, eu sabia que eram mortes, que eram ossos das pessoas, e seria algo muito grave. Então, eu glorifiquei tanto a Deus, porque exatamente o que eu sonhei aconteceu de uma outra forma. Eu me senti tão maravilhada de Deus compartilhar comigo. Recentemente, Deus também me falou algo muito forte sobre um amigo nosso, chamado Marcelo, e a respeito dele morrer. E eu comecei a orar, a clamar, e esse Marcelo, dias depois, ele sofreu um atentado, né? Um assalto, e ele foi baleado, ele esteve muito mal, mas algo assim, eu sei que a intercessão prévia, ela faz uma diferença. O Senhor, ele compartilha algo. Foram 5 tiros que esse Marcelo levou, e para a glória de Deus, ele está vivo, ele está bem, sem nenhuma sequela. O Senhor o livrou de todo mal. Eu sei que é maravilhoso quando nós oramos, quando as coisas já aconteceram. É muito bom, mas Deus quer nos levar a um tipo de amizade, um nível de amizade, porque Ele controla o tempo, que Ele pode te dar a orar antes. Ele pode falar com você para orar antes da coisa acontecer. Então, Ele está convidando verdadeiros adoradores, verdadeiros amigos, pessoas que convivam com Ele. No último dia, ele vai saber o nome das pessoas e as pessoas vão saber o nome deles, não porque ele é super, super maravilhoso, Deus, como ele é, mas por causa da convivência, do relacionamento, do conhecer. Ele vai dizer a alguns, não, afasta-se de mim, eu não te conheço. Quem que você é? Eu não sei quem você é. Você não me visitava. Então, assim, o contexto aqui é o relato do relacionamento. É aquela questão de ficar junto mesmo. Você faz interferências, você move, abençoa Deus com a sua presença ali, mas Ele também está ali, claro, né? Na maioria Ele está ali mexendo com a gente. Então, Ele vai nos transformando quando? De glória em glória. E qual é o momento de oração mais importante? Eu posso te falar que é o momento de oração. Não importa onde, não importa quando, quanto tempo, se tem alguém vendo, se não tem alguém vendo. A questão é que nós precisamos entender que toda vez que você se concentra para falar com Deus, aquele momento, aquele lugar é santo, é sagrado por causa dele. Porque ele é muito grande, ele é muito poderoso. E se você falou com ele, ele se atenta à sua voz, e ele vai te ouvir. Então, você tem que prestar atenção no que você realmente está falando, que você está fazendo, se você está fazendo oração egoísta, se você está invertendo as coisas, tomar muito cuidado. Eu sei que quanto mais a gente ora, a gente tem tendência a fazer orações longas. Cuidado com isso. É muito bom orar orações longas, é maravilhoso, você sai dali renovado, restaurado, é muito bom. Mas muitas vezes, Deus espera algo, por exemplo, Ele quer falar. E esse negócio de orar
é um negócio de ser ministrado, sim. Porque quando Deus está no lugar, Ele nunca deixa a situação do mesmo jeito que estava antes. Sempre vai ter uma intervenção, sempre vai ter uma mudança, sempre vai ter um novo olhar, sempre vai ter uma nova fala, sempre vai ter algo novo. Então, o que Deus fez de novo nesse momento, nesse período agora? Né? Aí a gente lembrei de mais um caso. Estava eu orando, né? Naquele ativismo, porque eu estava pregando muito, indo muita igreja e tal, aquela coisa toda, e eu nem tinha feito meu devocional no domingo. Gente, que absurdo! Mas tinha assistido um monte de culto, um monte de mensagem, estava, ó, belezinha, e aí eu estava com a palavra na ponta da língua, e aí eu fui o quê? Abri minha Bíblia poderosa e fui orar, né? Porque eu queria o quê? Uma palavra quentinha, né? Igual o pão de queijo saindo do forno, maravilhoso, para poder levar para os meus irmãos e abençoar os meus irmãos lá no culto, na igreja que eu ia pregar. Gente, deu ruim. Mas deu ruim, porque não aconteceu nada. Eu fiz os passos, eu fiquei esperando. Eu morava num lugar, era uma base missionária, e num predinho, e meus meninos estavam rodando assim de bicicletinha, e eu vi as cabecinhas passando assim, e eu já estava ficando preocupada, porque tinha uma menininha tinha sido atropelada lá dentro da base, e eu falei, meu Deus, tem alguém olhando esses meninos? Não tem? Ai, Jesus, já estou ficando aqui muito tempo. Sabe aquela preocupação? Um monte de coisa na cabeça, e eu tava doida para sair. Eu falei, se Deus não falar nos próximos 10 minutos, gente, como se Deus não soubesse do que eu tava pensando, né? Pensar, se Deus não falar nada nos próximos 10 minutos, no máximo 12, eu vou levantar, porque eu tenho que olhar meus meninos, eu tenho que dar banho, eu tenho que fazer um monte de coisa, qualquer coisa eu prego uma coisa que eu já preguei, mas tudo bem. Gente, eu pensei, isso, Deus não ouviu? Ai, que coisa, né? E eu esperei uns 10 minutos, 12, né? Eu estava indo para 13. Eu fui levantar. No que eu fui levantar, eu senti uma mão aqui, ó, me segurando. Eu senti a mão, fazendo assim, fica mais um pouquinho. Aí eu, né? Tipo, você estava aqui o tempo todo. Fica mais um pouquinho. Você está tão cansada, você está tão corrida, que eu nem falei nada. Você precisava descansar um pouco. Aí eu, fiquei chocada, gente. Chocada! Porque nós temos que nos apresentar como um sacrifício vivo, real, ao Senhor, que está ali, corpo, alma e espírito interligado. E às vezes a gente quer se apresentar como um ser espiritual tão tão maravilhoso, que esqueceu de fazer o almoço, que honra e serve o Senhor, que esqueceu de fazer uma outra coisa. Então é muito bom a gente alinhar esse coração com Deus e saber que é corpo, alma e espírito, e perceber que Ele se preocupa com o nosso descanso, com o nosso lazer. Então, às vezes, a gente pega aquela demanda, né? Vou orar de madrugada. Aí apareceu outra pessoa, te desafiou. Ai, vamos orar às 6 da manhã. Aí eu estava orando de tarde. Aí você está lá, um bagaço, falando tudo misturado, trocado, que tanto de coisa. Que é isso? Né? Que Deus está achando disso? Ele quer você. Ele quer ser ouvido por você, ele quer esse relacionamento com você. E esse comprometimento que às vezes a gente faz com as pessoas pode ter um intuito muito carnal, pode ter um intuito de aceitação, de aprovação pelas pessoas. Deus já te aprovou, gente. Se Deus já te aprovou, o resto é resto. Acabou. Entende? Então vamos lá, vamos seguir o Senhor, servi-lo racionalmente, inteligentemente, entendendo que em todo tempo nós devemos ouvir Deus e falar com Deus. A Bíblia vai falar sobre que Ele está procurando verdadeiros adoradores. E aí Ele dá o toque, que adora o Pai em espírito e em verdade. Não desconecta isso, não. Não tenta tirar essa verdade da prática do nosso dia a dia, do espírito, não. Não vai dar legal, vai viver uma vida
bígama, né? Assim, com duas faces. E quando a gente tem uma questão bipolar, uma personalidade mata a outra, uma denuncia a outra, não dá. A gente não pode viver com duas caras. A gente tem um Deus que nos vê no banheiro, tomando banho, fazendo as nossas necessidades lá. Ele está ali nos vendo, ele nos ama, nos apoia, nos ajuda dentro do seu propósito, dentro do seu ideal. E se Deus, gente, tá ali, ó, com toda a força dele para nos endireitar no caminho, tá fácil demais servir o Senhor. Tá fácil demais caminhar com Deus que fala de manhã, de tarde, de noite e de diversas formas. Gente, esquece esse jeito que ele te falou ontem, porque vai ser diferente. Gente que fala, ai, Deus só fala comigo desse jeito. Eita, pôs Deus na caixinha, hein? Porque ele é um Deus que, como diz a palavra, não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os fins do mundo. Deixasse, a gente podia conversar muito mais, mas já encerrou meu tempo aqui. Acho que até passei um pouquinho, né? Muito bom falar com vocês sobre isso. Maravilha, Cris. Eu vou parar agora de gravar e a gente vai abrir, todo mundo pode abrir os microfones e agora a gente vai conversar um pouquinho, tá? Quem quiser fazer algum comentário, deixa eu só parar de gravar aqui.